Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre as diferenças de como é trabalhar em uma fintech no Brasil e trabalhar numa startup na Alemanha. Que fique claro que eu não trabalho na Alemanha, eu trabalho no Brasil, eu moro em São Paulo, mas eu trabalho de forma remota para uma startup na Alemanha. Se você viu o último vídeo que eu contei um pouco como foi essa minha experiência, como que eu entrei, como foi o meu processo, você já viu que eu tô trabalhando mais ou menos aí um mês, que foi quando eu lancei o vídeo, que foi a primeira semana. Então eu vou contar um pouco sobre como foi essa experiência de um mês, as principais diferenças, as coisas que eu mais gostei e o que as pessoas mais me perguntaram também. Mais ou menos o que me perguntaram eu juntei para poder fazer nesse vídeo. Então eu já tô com o meu caderninho e a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre salário versus qualidade de vida. Por quê? Quando a gente está trabalhando numa empresa da Alemanha, a gente não está recebendo em real, e sim recebendo em euro. E o euro é uma moeda muito mais valorizada que o real, ela se valoriza 6,4 vezes mais do que o real. Ou seja, eu vou estar ganhando muito mais do que eu ganhava aqui no Brasil, mas, consequentemente, eu tenho muito mais trabalho. O que eu senti muito é que as pessoas que trabalham comigo tendem a ter comportamentos diferentes do que eu tinha no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente tem muito aquele jeitinho brasileiro, a gente tem aquela história de eu vou fazer o meu limite, eu vou fazer o que eu sou pago e acabou. Isso a gente tem muito aqui no Brasil, isso acontece em toda empresa. Isso é algo que eu vi lá, mas muito pouco e muito diferente do que eu vi aqui no Brasil. Lá as pessoas trabalham realmente em prol da empresa, é literalmente como se todo mundo fosse um dono da empresa. Tudo bem que eu já trabalhei em startups aqui no Brasil, já trabalhei em fintech, já trabalhei em software house, e as coisas são um pouco diferentes dependendo do estilo de empresa. Isso vai também muito do dono da empresa, de como a empresa tem uma cultura, do que mesmo o dos seus funcionários. Mas eu senti que isso foi algo muito forte e que deu pra ver que as pessoas realmente gostam de trabalhar, gostam do que elas fazem e, claro, elas ganham bem por isso. Ou seja, o tanto que você faz é recompensado pelo tanto que você ganha. E no Brasil, a gente faz muito e recebe pouco. Então isso torna com que as pessoas lá fora tenham uma qualidade de vida e o ambiente seja muito mais gostoso de trabalhar. O ponto número 2, que é, se não um dos mais importantes, é a comunicação e cultura. Se você já percebeu, para a gente conversar e comunicar com pessoas da Alemanha, a gente tem que falar a língua universal, o inglês. Então, a comunicação em inglês ela pode ser um problema para alguns, uma solução para outros, uma dificuldade muitas das vezes. Para mim ela é uma dificuldade sim, eu não vou falar que eu sou extremamente fluente, mas eu consigo me desenrolar em inglês, eu consigo expressar minhas ideias, eu consigo expressar problemas, soluções, claro, de uma forma às vezes um pouco mais rasa, é algo que eu preciso melhorar, inevitavelmente, mas me fez passar nas entrevistas, me fez passar no processo e eles acreditam que eu realmente consigo me comunicar. Mas o que eles pedem muito é que essa comunicação seja rápida, direta e sem complicações. Então se você vai mandar uma mensagem para o seu amigo no Slack, você vai mandar uma mensagem já explicando o problema. Você não vai chegar e enrolar e perguntar uma coisa e esperar ele responder. Não, você vai trazer o problema, talvez trazer uma solução, trazer essa comunicação rápida, eficiente para as pessoas. Isso é algo que no Brasil a gente tem, mas lá eles pregam muito. Por quê? As pessoas trabalham em diferentes zonas, né? Então, por exemplo, na Alemanha eles estão a 5 horas para frente da gente. 5 horas para frente, isso. E tem pessoas que trabalham na Espanha, tem pessoas que trabalham aqui no Brasil, tem pessoas que trabalham na Europa no geral, né? Na Polônia, na Áustria, em Portugal. Então são time zones diferentes. Ou seja, eu não posso fazer com que essa conversa dure muito, porque vai chegar ao final do dia e ela vai se encerrar. Lá por volta das 3 horas, a maioria das pessoas já não estão trabalhando mais. E quando eu comecei, elas já haviam começado praticamente 5 horas antes. Então, a comunicação ela tem que ser efetiva, ela tem que ser direta, reta e ao ponto. Outra diferença que essa é uma das principais, é receber como um PJ. E o que diferencia receber como CLT, PJ, os benefícios e tudo mais? Você tem uma obrigação contábil muito maior. Você tem que se preocupar com impostos, com DAS, com INSS, com quanto você está pagando, quanto você está recolhendo, se você está pagando o seu INSS, se você está gerando a nota corretamente, se você está fazendo os pagamentos de Prolabore corretamente, se você está se encaixando no anexo. Cara, são muitas e muitas e muitas variáveis. Então a chance de você às vezes estar pagando um pouco mais de imposto do que você deveria é gigantesca. E já no CLT não, você tem ali uma preocupação somente em trabalhar, você vai receber o seu dinheiro e a empresa vai pagar tudo aquilo que você deveria fazer como uma empresa, entendeu? Eu não recebo férias, eu não recebo, se eu não trabalhar, eu recebo por hora, então se eu não trabalhar um dia, são 8 horas a menos que eu vou receber no final do mês. Se eu ficar um mês fora, é um salário que eu vou ficar sem receber. Se eu for demitido, eu não recebo nada. Tchau, obrigado, acabou, encerramos o contrato. Então, são outras preocupações que vêm quando você começa a trabalhar como PJ.
você tem que se preocupar nas suas férias, em juntar um pouco do dinheiro que você ganha para poder viajar ou fazer alguma coisa que você gosta, já que você não vai ser pago por isso. Você precisa ter uma reserva de emergência. Se acontece alguma coisa amanhã ou depois eu não consigo trabalhar por 2 meses, 3 meses, talvez eu possa até ser mandado embora, mas eu preciso ter uma reserva para 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, essa diferença é brutal, porque se você for mandado embora no CLT, você tem seguro-desemprego, você tem FGTS, você tem diversas outras coisas ali que você pode conseguir de benefício para conseguir se manter caso você não arranje outro trabalho. Tem os seus benefícios, é claro, você vai acabar pagando menos imposto. Então, se você já recebe acima do teto de R$8.000 lá, você vai estar pagando 27,5% como CLT. E como PJ, muitas vezes você consegue até pagar ali 6, 10% de acordo com os anexos e com o seu KNAI. Hoje eu pago mais ou menos em volta desse valor, porque eu tenho um KNAI específico de suporte e técnico de manutenção de software, que se encaixa num tal anexo que me dá a possibilidade de diminuir pela metade o imposto que eu pagaria. Além de ter os benefícios de não pagar ISS, PIS, CONFINS, essas coisas. E aí o que eu tinha colocado aqui era a diferença de fuso que eu comentei, então eu começo às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, 7h30, às vezes 6h45, depende do dia, de como eu tô. E aí eles já estão trabalhando há algum tempo, porque 7 horas da manhã é meio-dia para eles, ou seja, eles já trabalharam praticamente 5, 4 horas no dia. E eles encerram um dia lá, mais ou menos, agora lá são exatamente 9h36 da noite. Então eles já encerraram um dia. Então agora são 9 horas, agora são 4h30 do horário de Brasília, e lá eles já encerraram, eles já estão na sua casa, já estão indo dormir para amanhã, e eu ainda tenho coisa para fazer. Então tem que ser muito inteligente a forma como você trabalha. Eu ainda estou tentando entender qual que é a minha melhor maneira de trabalhar, porque eu ainda não encontrei, ainda não me encaixei perfeitamente, mas eu acredito que com o tempo isso deve acontecer. Beleza, e qual que é a conclusão que eu tiro disso? Vale muito a pena. Mas claro, tudo isso vem com mais trabalho, mais esforço, uma comunicação em um ambiente totalmente desconfortável do inglês, e você está falando com pessoas que não falam inglês nativamente como você. Ou seja, na minha equipe tem alemão, tem francês, tinha um búlgaro, tem brasileiros, então a comunicação ela é difícil. Você tem que trabalhar nisso, você tem que entender como se ajustar nisso, e não é fácil. Tem gente que não consegue, tem gente que passa nos processos, vai trabalhar lá fora e não consegue se manter. Então, a conclusão é: estude, se aprimore no inglês, se aprimore às vezes numa língua, no alemão, no italiano, no espanhol, no que for, e aplique. Somente aplicando você vai conseguir ter feedbacks, entender como melhorar para conseguir essas vagas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, comentar e curtir esse vídeo, né? Falar aí o que você gostou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu prometi que eu ia trazer vídeos toda semana, não consegui trazer, mas eu espero conseguir trazer conteúdos assim com um pouco mais de frequência, porque eu sei que isso traz um pouco mais de informação para as pessoas que querem saber sobre como qual é o processo, o que eu tenho que fazer, e com certeza vai acabar ajudando muita gente. Então, se tem alguma dúvida, manda lá no meu Instagram. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu tento responder todo mundo conforme eu tenho algum tempo. E não deixe de conferir também o meu aplicativo, o aplicativo para casais, o Hit. Tá aqui na descrição também para você acompanhar, saber um pouco mais. O aplicativo aí que já tá com praticamente não, acho que a gente bateu essa semana 500 mil usuários. É um aplicativo que está estourando, a gente pretende lançar globalizado agora. Então, eu pretendo trazer mais coisas sobre ele ainda, um pouco mais sobre como está sendo esse processo e novidades para vocês. Abraço!